O programa Ensino Superior de hoje tem dois assuntos. O Rodrigo Simão e eu vamos falar sobre as diferenças entre as pesquisas tecnológicas no Brasil e no exterior com o pesquisador Ellison Mattioli, do MIT, o Massachusetts Institute of Technology. Ele trabalhou na Universidade da Califórnia com o físico Shuji Nakamura, um dos vencedores do Nobel de Física deste ano. Mas antes, nós vamos conversar com o deputado Pedro Tobias, que é autor de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição do Estado de São Paulo, determinando que caberá ao governo do Estado definir os salários dos professores e funcionários das universidades públicas paulistas. Tudo bem, deputado? Como está o senhor? Obrigado por ter vindo aqui. Rodrigo Simão e eu agradecemos a sua presença e queremos saber aqui de onde veio a ideia, não é isso, Rodrigo? De passar a administração dos salários das universidades públicas para o governo do Estado e não mais para a própria universidade. Olha, bom dia para todos. Agradeço o convite, Rodrigo, Edson. Olha, isso é para mais transparência, porque esses dias está parecendo que as faculdades quebradas. Todos nós sabemos a situação caótica financeira. Eu tenho minha dúvida disso, porque como... Você tem dúvida que as faculdades estejam com problemas financeiros? Lógico, começo de 2013. 2013. Estava na conta, depois, fim de ano, em janeiro, 3 bilhões 400 milhões da USP, estava sobrando. Unicamp, 1 bilhão 200. Unesp, 1 bilhão 400. FAPESP, 1 bilhão 02. Significa sobrou dinheiro no começo de ano, muito mais que o governo do Estado que sobrou de um ano para outro. E hoje vejo a situação caótica. Mais um fato que me estimulou a Assembleia, essa não é PEC meu, PEC da Assembleia. Por exemplo, ano passado, ex-reitor, fim de ano, deu abono para todos os funcionários dele, R$8.000, sem critério, sem nada. Isso não pode ser dinheiro de sogra. Vamos dar, como o mandato está acabando, esse aqui estava falando, tudo que é público, até mandato, acabou meu mandato, mas se vou insistir, eu não sou contra a faculdade, universidade pública. Tenho muito orgulho dessas 3 universidades nossas, USP, Unesp e Unicamp, porque é o melhor quadro nosso. Mas eu acho, se coisa natural, não tem nada, devia ser transparente para todo mundo. Hoje, qualquer um de nós, por exemplo, deputado, aumenta o salário cada 4 anos, chumbo todo lado, mas todo mundo sabe. Porque pega esse abono de R$8.000, pouca gente ficou sabendo. Deputado, uma questão muito cara às universidades é a questão da autonomia. Essa proposta do senhor, ela, de alguma maneira, reduz a autonomia das universidades, se passar da maneira como está, quando a universidade deixa de definir quanto vai ganhar cada funcionário e passa para o governo do Estado determinar isso? Não, porque se a autonomia, entre aspas, porque eles têm porcentagem 10,59, acho que de ICMS, mas todo ano, para investimento, vem pedindo para o governo para aumentar. Se dá esse valor e ele se vira, tudo bem. Eu acho, não está interferindo nada da universidade que vai fazer curso, como vai dar curso. A única maneira, chega na Assembleia para aprovar, que ele está pedindo, nunca vamos negar para eles, mas mínimo para ser transparente. Todo mundo sabendo, se você, assalariado, aumentar para você 5% no ano, direito seu sabendo quanto da universidade está ganhando. Porque esse dinheiro, ICMS, de gente mais humilde, imposto de ICMS mais injusto que existe. Porque Dona Maria, que não tem nem salário mínimo, paga para arroz, feijão, pão, ICMS é igual mais rico. Eu acho que precisamos cuidar. Só parte de salário não interfere em nada de autonomia da universidade. A autonomia da universidade, a maneira como vai fazer curso deles, que curso vão fazer, aonde vai instalar, essa vai ficar na mão deles.
Mas eu não vejo interferência. E a política salarial aí seria uma interferência, por exemplo. Se você falar assim, você só pode contratar gente que ganha até X. Você entende o que eu digo? Se você vai controlar o salário, você vai controlar a política salarial. Eu nunca vamos interferir, a Assembleia vai falar, vai, paga X ou não. Mas eu posso falar para eles, se está mandando para dar aumento, dar abono 8 mil, quase 50 mil funcionários, essa dá por 8 mil, 400 milhões. É um dinheiro. E daqui, engenheiro vem chorando para governador, quer mais dinheiro porque porcentagem é pouco. Eu acho que precisa esse controle, porque ninguém, como falou nosso ministro, presidente superior Tribunal Supremo, ninguém é Deus sobre essa moça. Eu acho a resposta, melhor resposta, presidente Supremo que falou sobre essa. E na faculdade, ou na política, ninguém é Deus. Eu acho que todo mundo precisa ser fiscalizado. Todo mundo precisa ser controlado. Não pode, porque nós no Brasil tem 2 lugares que sem controle muito. Universidade e poder judiciário. Outro poder, sim, pode controlar, pode falar. Porque falamos de justiça. Tirar de deputado auxílio moradia, mas para eles colocar. Deputado, o senhor acha que se essa mudança acontecer, deve reduzir o número de greves, por exemplo, na universidade? A gente sabe que uma coisa é o sindicato da universidade pressionar o reitor, ali mais próximo, outra tem que pressionar o governador. O senhor acha que isso pode fazer com que as universidades que vivem greves todo ano tenham uma situação diferente a partir de então? Eu acho que vai aumentar. Eu acho uma abacaxi para governo isso. Essa PEC, se ficar aprovada. Daqui para frente, vão jogar funcionário contra governo. Eles que vão autorizar salário. Eu abacaxi tanto para a Assembleia, tanto para governador. Mas alguém tem mandato, precisa assumir bônus e ônus. Não pode só eu tenho mandato, que seja, ou você, ou qualquer um, quer só bônus. Na hora de ônus, todo mundo pula fora. Eu não vejo, vai ter discussão, tem audiência pública com a universidade, essa PEC, como deputado. Essa não é PEC meu, PEC da Assembleia. Mas de onde veio a ideia? Ideia como tento essa crise na universidade que está falando. Se foi um grupo, foi sua ideia? Não, trocamos ideia. Várias foi a bancada do PSDB? Não foi bancada, mas foi individual. Falei, acho que como 94 favorável. Agora está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, né? Isso. Quais são os passos seguintes? Agora, a Comissão de Justiça vai avaliar se legal e constitucional. Vamos tentar, se podemos aprovar ainda esse ano, se conseguimos convencer líder de todos os partidos, coloca como urgência e fica um relator e aprova esse ano. Mas depende de coletivo. O senhor falou com as universidades? Teve algum retorno deles? Não, falou comigo, reitora da Unesp, doutora, professora Marisa, insatisfeita. Falei, não, Marisa, vamos fazer diálogo com você, vamos chamar você na Assembleia antes de ser aprovado na comissão. Unicamp, o senhor não falou? Não falei com eles. Mas está sabendo, grosso modo, mal explicado para muita gente na universidade. Não vamos controlar, não vamos tirar autonomia, mas mínimo, sabendo, se está pedindo mais que outro empregado, outro funcionário está ganhando, amanhã não tem direito, vem pedindo suplementação de verba. Sei. Então, quer dizer, entendi. A ideia é mexer com os salários apenas. Não é mexer, mínimo fica sabendo. Porque nós, hoje, Assembleia, Poder Legislativo, se governador vai aumentar salário, precisa passar por nós. Qualquer categoria precisa passar por nós, menos universidade. Eu acho dinheiro público, precisa ser transparente, ninguém é Deus, como falou o presidente Supremo, nenhum de nós é Deus, todos nós precisamos ser transparentes e controlados por alguém. Porque ninguém pode ser dono da verdade e não pode ser controlado, porque controle é positivo, porque ser humano, se não é controlado, abusa.
Tá bem, deputado Pedro Tobias, muito obrigado por sua participação aqui no programa Ensino Superior. Obrigado. Olha, eu vou torcer para que esse ensino superior cresce mais, porque últimos anos dobrou a arrecadação de São Paulo. Significa dobrou a arrecadação de universidades, mas não aumentou o número de alunos. Tá certo. Isso que chamou gente para fazer esse CEPEC. Tá ok, muito obrigado. Então. Agora o programa Ensino Superior recebe o pesquisador Ellison Mattioli, do MIT, o Massachusetts Institute of Technology. Ellison trabalhou na Universidade da Califórnia com o físico Shuji Nakamura, um dos vencedores do Nobel de Física desse ano. E nós o convidamos para falar um pouco sobre esse trabalho e sobre a diferença entre a pesquisa no Brasil e no exterior. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar do programa. Prazer é meu. Tá aqui. Então, conta pra gente como é que você foi parar no laboratório do vencedor do Nobel de Física. Você estuda física, você foi aluno de física e foi estudar no exterior, é isso? Então, eu comecei, na verdade, a estudar engenharia elétrica aqui na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, e eles haviam criado uma colaboração com essa escola na França, École Polytechnique. E lá eu conheci o professor Claude Weisbuch, que também era professor na Universidade da Califórnia, onde estava o Shuji. E ele me convidou para ir para lá e ver como é que era a pesquisa lá e tudo. E eu fiquei uns meses fazendo uma espécie de estágio científico, onde eu tive contato com todo esse grupo, incluindo o professor Nakamura, de professores que trabalhavam com LEDs. E achei fantástico. E a sua pesquisa é com LED mesmo? Aquilo que você foi fazer na França, você começou lá? Não, na França foi ainda a graduação. Então, lá eu fui fazer física aplicada e eu estava fazendo engenharia elétrica na Poli, então acabei terminando as duas graduações. Aí, lá na Universidade da Califórnia, já foi como doutorado, já foi uma pesquisa científica e foi envolvendo LEDs. E é curioso que você trabalhou com o professor Shuji, mas não só ele, agora ele tem o Nobel também, mas o laboratório que você estava tem... A gente sempre lembra que o Brasil ainda nunca ganhou um Nobel. Só no seu departamento ali tinha Nobel para dar e vender, é isso? Então, isso era uma coisa que me impressionou, porque já um dos professores com quem eu trabalhava foi o Nobel em Física no ano 2000. No mesmo departamento tinha o Nobel de Química, também acho que foi no ano 2000. E a faculdade ainda tinha outros Nobéis em Física, em Economia. Tinha ao todo 5 Nobéis e agora... E todos ativos, ainda dando aula, né? Todos os professores dando aula. Então, isso foi uma experiência, quando eu fui esse curto período, eu achei fantástico. Eu falei, é aqui que eu quero voltar e fazer realmente meu doutorado. Tá, e como é que você seguiu os estudos aí depois disso? Então, aí depois disso, depois desse estágio, eu voltei para o Brasil, terminei a Poli, o que me faltava ainda, depois de ter ido para a França. E aí, em seguida, eu já voltei para a Universidade da Califórnia, onde eu comecei meu doutorado. Isso foi do ano 2000, foi de 2006 a 2010. Tá. E trabalhando na área de LEDs também, que é um grupo muito forte trabalhando nessa área. E depois da Universidade da Califórnia, você ainda foi para o MIT, para um pós-doc, é isso? Isso. Depois, então, em 2010, eu terminei meu doutorado na Universidade da Califórnia e fui para o MIT, onde fiquei até esse ano aqui, como pós-doutorando. Que agora ficou até esse ano, porque agora você vai para a Suíça para assumir como professor de fato. Isso. Agora assumo como professor na Escola Politécnica Federal da Suíça. E quantos anos você tem, Ellison? Tenho 35. E já está fora do Brasil há quanto? Faz 12 anos. 12 é anos. Algo que acontece assim, enfim, foi acontecendo, ou você já desde a graduação você tinha como meta seguir para as universidades de ponta fora do Brasil e fazer sua carreira acadêmica lá fora? Eu acho que até antes de entrar na Universidade de São Paulo, era uma coisa que fazia parte dos meus sonhos. Essa coisa de você assistir os filmes e ver as grandes universidades estrangeiras, você fala, puxa, eu gostaria de estar lá. Era muito forte em mim, me causava uma inspiração muito grande. E aí, mas eu não sabia nenhum meio de prestar para uma universidade nos Estados Unidos,
naquela época. Então eu prestei para a USP, consegui entrar, mas sempre ficou na minha cabeça de... Você se preparou, por exemplo, curso de línguas. Você saiu daqui, foi estudar na França, tá certo? Você dominava o francês. Como é que você fez com então, essa questão eu não falava linguística? quase nada de francês. Eu tinha estudado talvez 2 semanas antes para talvez não morrer de fome. Mas a prova para entrar na Universidade Francesa eu a fiz em inglês. E uma vez que você foi admitido, a escola toma conta de você no sentido de te enviar para uma cidade, numa casa de família no sul da França, onde eu tive curso intensivo de francês por 6 semanas, antes de começarem as aulas. Então foi bem legal. Mas o de inglês você dominava bem, falava com fluência, é isso? O inglês eu falava bem, mas tinha estudado a maior parte do tempo aqui no Brasil. Passei um mês nos Estados Unidos para aprender um pouco mais e eu falava bem, eu acredito. Ô, professor, eu fico pensando, eu imagino que são muitas as diferenças entre estudar no Brasil e estudar fora, especialmente nas escolas de ponta. E você passou só por escolas de ponta, realmente, a Polytechnique na França, depois a Universidade da Califórnia e o MIT. Uma das diferenças seria uma certa flexibilidade das escolas para olhar o teu potencial como pesquisador e se por acaso o teu francês ainda não está excelente, eles pensam uma maneira de fazer com que o seu francês melhore e talvez isso seja colocado em perspectiva diante do teu potencial como pesquisador. Isso é uma diferença? Eu acho que isso é uma grande diferença. Eu acho, tanto nos Estados Unidos quanto nessa parte da admissão na França, eles estão mais interessados em saber o teu potencial, onde você pode chegar, do que exatamente onde você está naquele momento. Então, uma vez que eles identificaram que você é uma pessoa de bom potencial, não há problema se você não satisfaz alguns requerimentos que eles tinham, porque eles falam, bom, isso é fácil de cobrir. E no fundo foi. A parte do francês não é algo impossível de se aprender rapidamente. Isso é o menos difícil diante de tudo que se coloca. Esse foi o menos difícil, esse foi o menor dos problemas. Mas como é que você se preparou, então, para o que você foi efetivamente fazer? Você estava na Poli, era estudante da Poli, tudo bem, um bom estudante, digamos assim, mas você se preparou para isso? Vou para o exterior e se preparou para isso em termos de estudo específico? Não. O que aconteceu é que, mesmo durante a Poli, eu sentia... a Poli, como uma escola de engenharia, ela olha um lado mais aplicado das ciências. E eu sempre me interessei pelas partes também mais básicas, parte de matemática e física, o que realmente está acontecendo dentro dos componentes eletrônicos que a gente aprende na escola de engenharia. E essa escola na França é extremamente forte na parte de matemática e física. Então já era algo que eu gostaria de ir e fazer. Mas eu não me preparei antes para nenhuma das provas. A Poli deu um curso de 1 mês, talvez, para os alunos que estavam prestando o concurso, para ensinar um pouco mais de matemática fundamental. Mas eu não acho que fez tanta diferença esse curso. Acho que foi na hora mesmo, você aprende durante o processo de ensino lá mesmo. E o investimento? Dinheiro, grana? Então, isso é outra coisa. Todas essas oportunidades, eles me pagaram. Então, meus pais não teriam condições, talvez, de pagar o que seria necessário para isso, mas eu achei muito interessante esse fato, mesmo na graduação, da escola dar um salário para os alunos que foram aceitos lá na França. Doutorado, mesma coisa, eu tinha uma bolsa de doutorado, então, durante todo esse tempo, todas as despesas foram pagas, eu tinha o meu salário, pós-doutorando também. Então, isso eu achei bem bacana. E sempre nos teus estudos fora, na França e nos Estados Unidos, você em algum momento teve bolsa brasileira ou você sempre... as escolas identificaram em você um potencial e já oferecendo a você uma maneira de você se manter nesses lugares por onde você passou? Isso, foi mais todas as escolas no exterior. Eu não tive bolsa do Brasil, então a escola francesa me dava essa bolsa como
estudante de graduação. A Universidade da Califórnia também me pagava o salário como estudante de doutorado. Então, isso realmente possibilitou a minha ida para esses lugares. Professor, você, pensando já no doutorado na Universidade da Califórnia, você chega, não conhece ninguém, enfim, você não foi aluno de algum professor que está lá na graduação, você vem do Brasil. Em algum momento isso foi um problema para que colocassem dinheiro no teu trabalho? A idade, por exemplo, você antes dos 30 já fazendo doutorado, ou eles conseguem, o sistema americano consegue olhar exclusivamente para o que você já produziu, para o teu potencial, para a tua disposição, para o teu interesse, e daí esse dinheiro é encaminhado para você de alguma maneira? Então, esse dinheiro, na verdade, é o professor em si que toma conta da pesquisa, que é o responsável por escrever as aplicações para financiamento do governo americano ou do Departamento de Energia dos Estados Unidos, enfim. E uma vez que ele conseguiu esses fundos, ele tenta achar estudantes para fazer esse tipo de pesquisa. Então, eu no fundo, eu não vi o processo como de forma global ao chegar na Universidade da Califórnia. Então, eu já fui aceito com bolsa para aquele projeto, para fazer meu doutorado. Então, já estava tudo... todos os recursos me foram dados já de cara, que eu achei fez toda a diferença. E é muito dinheiro, né? Bastante de maneira dinheiro. geral, na universidade, você vê que as pesquisas têm normalmente orçamentos bem amplos, né? Bem amplos. Os estudantes que são pagos, você tem também as taxas que as universidades americanas cobram, o que, no fundo, dobra o custo do estudante, porque o salário dele, na verdade, é mais ou menos a mesma coisa que tem que se pagar para a faculdade. As pesquisas que a gente fazia eram coisas bem caras também. Os semicondutores que se compravam eram coisas de $5.000, um pedaço pequeno de semicondutor para você poder fazer as suas coisas. E você usa vários daqueles. Então, não pode se pensar muito no dinheiro quando está se fazendo esse tipo de pesquisa. E você é capaz de fazer uma comparação para a gente de como se faz pesquisa hoje lá no exterior, na faculdade que você frequentou, e aqui no Brasil, na faculdade que você frequentou? Dá para você fazer essa comparação? Eu posso tentar. Eu não tenho muita experiência com a pesquisa na USP, mas eu tenho algum... eu imagino, eu tenho umas ideias. Eu acho que a diferença fundamental está na quantidade de recursos que é aplicado para a pesquisa lá fora. Em nenhum momento se vê como um investimento que tem que ter um retorno imediato. Então, lá fora o governo coloca o dinheiro nas pesquisas, ele sabe que é todo um processo. Então, tem alunos que vão ser educados, tem patentes que vão sair dessa pesquisa, algumas delas vão virar empresas e alguns vão ser prêmios Nobel aí. E algumas não vão dar em nada? Muitas não vão dar em nada. A maioria, inclusive. A maioria, isso. Mas o fato de não dar em nada não é tudo perdido, porque o aluno que estudou aquilo, ele aprendeu muita coisa de um sistema para, no final, concluir, bom, isso não é o que a gente estava procurando. Já sabe que aquilo não funciona, pelo menos isso. Mas não é uma informação importante. Saber que não funciona é talvez tão importante quanto saber que funciona. Porque você sabe que a próxima geração de pesquisadores não vai seguir aquela linha. Então, eu acho que aqui, a impressão que eu tenho é de que se espera de todo investimento um retorno muito rápido, o que em pesquisa não se deveria fazer. Mas aqui o investimento, nós estamos falando de uma universidade pública, tá certo? Que recebe dinheiro exclusivamente do governo. Lá, a empresa também põe dinheiro na universidade sem esperar retorno. Tem mais dinheiro do que aqui, de fontes diferentes? Como é que é isso? Lá tem mais dinheiro de fontes diferentes. Tem vários departamentos dos Estados Unidos, inclusive de energia, toda a área militar, o exército. O orçamento deles é muito grande, uma boa parte dele
vai para pesquisas científicas das universidades. As empresas, nessa parte de pesquisa de LED, a gente tinha um centro de LEDs na Universidade da Califórnia, onde várias empresas colocavam dinheiro para que a gente pudesse fazer a nossa pesquisa. E todas as patentes que saíam dessa pesquisa, eles tinham o direito inicial de vê-las e de saber se elas queriam ficar com elas ou não. E uma boa parte daquela pesquisa deu errado. Não é um processo 100% eficaz. Então, não tem problema. Então, as empresas também fazem isso. Tem doações de pessoas muito ricas ligadas à faculdade para construir prédios novos. Então, é muito comum se ver prédios com o nome do doador. Lembrando que o sistema IUC é público também e tem todas essas possibilidades de doação, de interface com empresas. E no Brasil, se a gente tentar dar o nome de alguém para um prédio na USP, vai ser uma guerra sem fim. De egos, né? Pois é. Agora, eu fico pensando, falando do professor Tsuji, ele que ganhou o Nobel agora. Se ele fosse professor da USP, o Nobel não acrescentaria nada a ele como salário. Ele não poderia abrir uma empresa, por exemplo, para pesquisar e continuar dando aula e pesquisando na universidade. Nos Estados Unidos, é assim também? Ou o professor ganha mais se ele produz mais e é mais premiado? E se ele pode também seguir pela iniciativa privada? E que diferença isso faz para a pesquisa? Os Estados Unidos é bem diferente nesse sentido. Tem uma flexibilidade total no que o professor quer fazer, na quantidade, no salário que você pode pagar para um professor. Se você identificar um professor, por exemplo, como o Nakamura, já sabia que ele era um cara diferenciado. Foi oferecido mais dinheiro para que ele pudesse ser contratado na Universidade da Califórnia. E isso é totalmente aceito. Não tem problema de ter um professor que seja melhor pago do que outro. Não tem problema nenhum. Você ganhou um prêmio Nobel, logicamente o seu salário vai ser melhor. Além de outras condições, tem coisas que você tem uma vaga de estacionamento na frente do prédio que é só para você. Então, com o seu nome escrito. Né? São coisas pequenas, mas que fazem a diferença. Na questão da empresa. Questão da empresa também. Não só a empresa, mas todas as patentes que se faz. Inclusive eu, como pesquisador na época, ou os professores, cada patente que se gera, os autores possuem aquela patente. Então, qualquer forma de pagamento que seja feita em termos de royalties para aquilo, os autores ganham uma parcela. Se o professor descobre uma tecnologia nova e ele quer criar uma empresa, né, usando aquela tecnologia, não tem problema nenhum. Até é bem visto que o cara criou uma empresa, está dando muito certo, como o professor Nakamura tem hoje uma empresa de LEDs que já tem mais de 100 funcionários, está indo muito bem. Então, eu acho que voltando à questão do Brasil e dos Estados Unidos, eu acho que tendo essa flexibilidade de saber que o professor pode ter todas essas coisas, eu acho que se cria um benefício para a sociedade maior do que tentar evitar que o professor tenha um benefício pessoal em criar a sua própria empresa. Acho que o fato de você criar uma empresa onde tenha 100 funcionários é um benefício para a sociedade muito maior do que não criar nenhuma. Tá certo. Bom, nosso tempo aqui se esgotou. Obrigado, professor. Obrigado pela sua presença aqui no programa Ensino Superior. Até uma próxima oportunidade. Então. Obrigado.